Olha aí, pessoal, muito engraçada essa reportagem, essa análise do site da Veja. Olha a manchete: Governo Lula assombrado pelo fantasma da corrupção. Como se a corrupção não fosse algo endêmico do governo Lula, algo que está impresso no DNA do governo Lula, para ele estar assombrado, para ele estar assustado com isso. Não, isso é a norma, isso é o padrão, isso é o esperado do governo Lula. Que tenha corrupção e tenha muita. Isso vale para qualquer governo petista, inclusive governos de estados, governos de municípios, enfim. Essa é a tônica de qualquer governo do PT. Estranho seria um governo petista sem escândalo de corrupção envolvido. Então, não, o governo não está assombrado pelo fantasma da corrupção, mas de fato, este governo Lula 3.0 tem sido marcado por vários escândalos, vários problemas que tem. É claro, como o maior exemplo, né, o maior item a ser citado nesse campo, nesse lamaçal, esse monte de corrupção que é o governo PT, o caso do INSS, agora toda a situação envolvendo o senhor Carlos Lupe, não tá fácil para o governo Lula, vai dar muito trabalho limpar isso aí, se é que eles vão conseguir melhorar a própria imagem, né? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o pessoal da Veja faz um apanhado aqui, principalmente do mês de abril, que é o que tem sido mais cruel para o governo Lula nesse sentido, né? Então, o caso aqui do Juscelino Filho aconteceu também neste mês de abril, estamos chegando ao finalzinho do mês, estou gravando este vídeo no dia 28, dia 29 provavelmente irei publicá-lo, deve ser o dia em que você vai assisti-lo, né? Enfim, nesse intervalo de 2 semanas, portanto, dentro do mês de abril, o Lula perdeu o ministro aqui, Juscelino Filho, porque teve que demiti-lo, a coisa acabou se tornando insustentável. E bem, já não era de hoje. Os escândalos envolvendo o Juscelino Filho vêm lá de 2023, pelo menos, né? Os primeiros podres, os primeiros problemas que apareceram. É que o Lula é muito leniente com esse negócio de corrupção, né? Não é como se fosse uma surpresa um ministro do Lula ser corrupto. Parece mais que é um pré-requisito para entrar no ministério, no gabinete ministerial do Lula, ser de uma índole questionável. Então, esse cara aí, o Juscelino Filho, acabou ficando muito tempo ainda no cargo, né, até que se tornou insustentável a situação e o Lula teve que demiti-lo. Logo na sequência, estourou a fraude do governo do INSS, né? Enfim, o pessoal fala aqui que não. É claro que o governo do Lula tem o mérito de ter revelado essa fraude, né? E o Lula demitiu o presidente do INSS imediatamente. Só que a coisa a gente sabe não é bem assim. Poderia não ter chegado tão longe se o governo Lula tivesse agido a contento, porque a verdade é que já se sabia desse tipo de problema no governo Lula desde 2023 também, e ninguém fez nada. O cara lá do INSS, o ex-presidente do INSS, Stefanuto, já sabia disso há muito tempo e não agiu, deixou a coisa rolar por completo. E sabemos agora também, através de atas de reunião do Ministério da Previdência Social, administrado pelo Carlos Lupe, o próprio Carlos Lupe não agiu sabendo desses problemas até que a operação fosse de fato deflagrada. Aí ele começou a tomar providências, mas aí de fato já era tarde demais, a coisa tinha ido já por água abaixo para o governo Lula, né? Só isso? Não, meu amigo, não apenas isso. Não apenas o caso Juscelino Filho, os descontos do INSS, né, que quadriplicaram nos anos do Lula, neste desgoverno Lula, ou seja, a coisa que já existia, né, antes, ficou ainda pior agora nesse período do Lula. Não apenas isso, também o irmão dele, aqui o tal do Frei Chico, é diretor, vice-presidente do Sindinap, que é uma das entidades, uma das associações mais beneficiadas nesse esquema. Meu amigo, não tem nada
relacionado ao governo Lula que não possa piorar. E bem, e é curioso, muita gente levantou esse ponto, né? O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Porque diabos existe um sindicato de aposentado, um sindicato de pensionista? Porque, né, sindicato serve para representar uma categoria profissional. Bem, essas pessoas não trabalham, então qual é a ideia por trás de criar uma associação para representar pessoas do ponto de vista laboral, pessoas que não trabalham? Coisa de Brasil, de fato, né? Então, a gente chega à conclusão seguinte: não dá para dizer que o governo Lula não tem nada a ver com isso. Alguém pode dizer que o Lula não tem nada a ver com isso, a pessoa, o indivíduo, a pessoa física. Ok, até o momento não tem nada nesse caso do INSS ligando o Lula ao problema. Bem, né, diferente do caso do Juscelino Filho, que o Lula já sabia dos problemas e deixou o cara lá, aparentemente o problema do INSS não era de conhecimento da presidência da República, pelo menos a gente não tem essa informação ainda. Contudo, o governo Lula não é só a pessoa do Lula, o gabinete ministerial dele está diretamente ligado com isso e o partido do presidente também. Tudo que envolve gabinete ministerial e partido impacta no governo. Então, de fato, é o que tem acontecido de maneira geral. E aí, né, o Lula demitiu sim o Stefanuto, que era então presidente do INSS, mas não fez nada em relação ao Carlos Lupe até este momento, né? Enfim, ele foi olha só, a capivara do Carlos Lupe, né? É o tipo de cara que tem uma entrada garantida no governo Lula, né? Impressionante. O cara foi ministro da Dilma Rousseff, caiu naquela época por envolvimento em casos de corrupção, voltou agora, pois é, né? Mas olha só, na época, ele indicou o sucessor dele, na época do governo Lula, do governo Dilma, mesmo tendo caído, e esse sucessor caiu 5 meses depois por denúncia de corrupção. Pois é, meu amigo, olha a situação, né? E o Lula, obviamente, né, importante frisar, o Lula prometeu que a fila do INSS iria diminuir, ela só aumentou, o que nos dá a entender que, para além de ter uma reputação nada ilibada, o Carlos Lupe também é incompetente, porque não conseguiu fazer cumprir a promessa de campanha do seu chefe, né? Enfim, é aquela questão, né? Se é difícil, eles colocam aqui, se é difícil entender por que, que o Lula indicou o Carlos Lupe, não digo que é difícil não, né? Do ponto de vista moral, você considerar o governo PT, o atual governo, como buscando a eficiência, não faz sentido nenhum mesmo. Mas não é isso que o Lula quer no final das contas, né? E é mais difícil ainda entender por que, que o Lula está esperando para demitir o Carlos Lupe, né? Quanto mais tempo a coisa passa, pior a situação se torna, né? Enfim, tem um outro caso aqui também, né? Aqui eles fazem uma linha do tempo da questão dos problemas envolvendo o governo Lula no mês de abril, né? Juscelino Filho caiu no dia 9 de abril por corrupção. No dia 15, o Lula deu asilo a Nadine Heredia, lá do Peru, né? Condenada por causa do Petrolão, inclusive, mandou um avião da FAB buscar ela lá no Peru. Olha que absurdo, né? Dia 22 aqui de abril, o governo foi esnobado por um deputado que não quis assumir o Ministério das Comunicações. No dia seguinte, explodiu o escândalo do INSS. No dia 25 de abril, né, o Fernando Collor foi preso por corrupção por causa da Lava Jato, né, por causa do caso do Petrolão. Pois é, né, meu amigo? Aí realmente a situação se torna bastante crítica para o governo. Não, o governo Lula não está assombrado pelo fantasma da corrupção. Ele é sempre muito familiar, esse fantasma é sempre muito familiar nos meios petistas, mas que isso vai enfraquecer a imagem do Lula e da sua turma, disso eu não tenho dúvidas. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.